Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos falar do Coringão. Coringão, pessoal, que todo mundo já deve saber, está no Z4, na zona de rebaixamento. Pessoal, chega fortalecendo com o like aí, porque independente da situação do Corinthians, quem é corintiano de verdade nunca desiste, nunca abandona. Então, fortalece com o like aí. E você que não é inscrito, se inscreve, porque aqui é canal de corintiano. E corintiano que é corintiano, representa e fortalece. Se inscreve aí e deixa o like aí. Vamos falar do Coringão. Coringão, pessoal, que tem sorteio, hein? Tem sorteio hoje da Copa Sul-Americana. Então, fortalece aí com o like. Tá bom. Vamos falar do Corinthians, vai, Miquelete, vamos falar do Corinthians. Depois que o Gabigol postou ali a sua citação aos Corinthians. E até na Bíblia não tem H, vocês estão vendo? Também. Corinthians não tem H, gente. Não tem H. 1-0 Botafogo na noite de sábado em Itaquera. Os embalos de sábado Júnior continuam. Santos fazendo um belo gol. Corinthians jogando muito mal. Esse jogo eu assisti com muita atenção, porque você sabe que eu gosto muito do Corinthians. Sim. Você torceu pra quem, Flavinho? Cara, eu derrota do Corinthians. adoro o Corinthians. Eu amo o Corinthians, você sabe disso. Uhum. Mas aí me peguei torcendo pelo Botafogo. É mesmo? Não sei por quê. É pela fragilidade, talvez, do Botafogo, é isso? Talvez. O Quesada, a coisa tá feia. O Corinthians não faz gols. A coisa só não tá pior, porque o Corinthians na Sul-Americana tem conseguido um resultadinho aqui, outro ali, se classificou em primeiro. Mas tem um brasileiro aí pra jogar. E são 7 jogos, 6 sem marcar gols. O Flavinho, a verdade dói, né? Dói. Nós temos uma cultura aqui no Brasil de não aceitar algumas verdades. A gente fica muito pé da vida quando a gente ouve algumas coisas, né? Ainda mais quando as pessoas falam de coisas que a gente ama, né? Eu amo o Corinthians, tá? Mas Mas eu sei. Isso é falso. Você ama o Corinthians pro Corinthians se dar mal, né? Isso é um ridículo. Ele torceu pro Corinthians, Salve. Torceu pra perder. Tomar 20. Mas a gente, aqui eu posso falar em nome de todos, porque a gente tem uma análise de entender futebol e a gente não se enganou com o Corinthians, né? A gente analisou o que o Corinthians fez contra adversários Me ceda, por favor, uma parte. Claro. Sem jogar confete em você, porque eu não sou de fazer isso. Eu acho que você é o cara que melhor analisa o Corinthians hoje em dia, na imprensa em todo o Brasil. Parabéns, velho. Que responsabilidade. Não, mas eu mesmo. acho mesmo. Vindo de você, você não se deixa empolgar, você não se deixa levar por resultados, por números que muitas vezes mascaram a realidade, e você alerta o torcedor corintiano a cada programa que você está aqui comentando o Corinthians. Parabéns, velho. Obrigado. Parabéns, velho. Mas eu estendo isso pra você, pro Flavinho e pro Facinho. Às vezes a gente faz umas brincadeiras, sabe? Mas na hora de falar sério aqui, a gente fala. É claro que a gente precisa entender também o tamanho das coisas, né? E os problemas que o Corinthians passa fora de campo para compreender aquilo que acontece dentro de campo. Mas existe uma empolgação muito grande dessa torcida que atende pelo nome de fiel. Que não tá torcendo pro Corinthians no campeonato. Ela torce pro time a cada jogo, entendeu? Então não importa qual seja o adversário. Vai lá e ganha do América. Pô, é como se fosse final de Copa do Mundo de clubes em Yokohama, no Japão. Vai jogar contra o Flamengo, é aquele jogo. Vai jogar contra o Botafogo, é aquele jogo. A torcida do Corinthians tem isso, né? Então ela apoia durante todo aquele período do jogo para depois voltar o canhão contra o time. A internet quebrou no sábado. Porque o torcedor que estava elogiando o time voltou a cair na real. O time do Corinthians, gente, é fraco. É fraco. Os atacantes são fracos, os meio-campistas são fracos. Os laterais são fracos. Os dois laterais do Corinthians, gente. Desde o primeiro jogo que eu falei, citar o Diogo, pelo amor de Deus. Nossa, cara. E a coisa mais fácil para você fazer hoje é jogar em cima dos alas do Corinthians. É muito fácil atacar pela lateral direita e pela lateral esquerda. O Kaká, ele deixou o Júnior Santos... ele não viu o Júnior Santos. Quando ele foi ver o Júnior Santos já estava correndo para comemorar, entendeu? Então, quer dizer, um time desorganizado, um time que enfrentou um adversário que é melhor que ele, organizado. O Botafogo é um time organizado. Aliás, parabéns pro Botafogo. Parabéns pro Botafogo. O Corinthians não perdeu para qualquer time, não. Arthur Jorge, belo trabalho do Arthur, né? Português, assim como o Toinho. E a gente falou aqui, cantou a bola. Vamos ver contra o Botafogo. Contra o Botafogo seria a grande resposta para falar: olha, o Corinthians tem uma evolução. Ganhou de um time que é mais organizado que ele. E não conseguiu fazer isso
não é? Com vários e vários erros. A vitória erros do passado Fluminense, que novamente foram vistos no sábado. E ela enganou muita coisa, Esse né? foi o pior resultado do Corinthians em termos de enganar. Porque ganhou do Fluminense campeão da Libertadores. Que também tá num momento ruim, horroroso. no viés né? de baixo. Completamente. Como um time diz, desacreditado, uma equipe que, tudo bem, somou pontos, classificou-se na Libertadores, mas não é só a matemática, você tem que analisar o desempenho, como que o time tem jogado. Qual é a perspectiva? A perspectiva do Fluminense é baixa, até porque o elenco é cada vez mais envelhecido. E a gente falava na semana passada, e eu aqui também posso colocar isso, né? Esse é o de gol. que, tudo bem, o Corinthians... Olha o Kaká. Ele deu respostas contra times que são inferiores a ele. Agora, porque antes o Corinthians estava sofrendo até com os times inferiores. Ele subiu um degrauzinho. Poxa, melhorei em relação aos times que são piores do que eu. Contra os ruins, ele é bom. Contra os ruins eu consegui dar uma resposta. Agora eu preciso ver contra os times médios e melhores do que eu. Olha, o que o Carlos Miguel foi lá fazer? Porque ele achou que ele tava debochando da torcida. Gente, os caras estão comemorando o gol. Exato. Esse Carlos A Miguel torcida do também, Botafogo eu tava já tô ali. começando a pegar... Olha lá, a torcida do Botafogo tava ali. A torcida do Botafogo... Ele tá com a torcida dele mas ali. tá tudo bem, gente. Tá olhando pra torcida O Carlos Miguel, ele quer queimar uma etapa pra ser um ídolo que ele não é ainda, entendeu? Exatamente. Carlos Miguel, faça as defesas aí. O Carlos Miguel tá falando que não precisa. Ali o jogador do Botafogo vai comemorar com quem, meu chapa? Vai comemorar com a torcida do Botafogo que fica nesse cantinho aí. O Carlos Miguel pode acabar se perdendo pelo comportamento e muitas vezes porque quer mostrar na base da força e da imposição o respeito que ele precisa conquistar na bola. Na bola, exatamente. E assim, ele é muito bom goleiro. Mas ele também ainda não passa nem de perto a segurança que o Cássio passou já ao Corinthians, tá? Então, tudo bem. Cássio é uma página virada. Mas não queiram forçar Carlos Miguel em uma semana. Não, a jogada... O Corinthians é o que eu falo. É um time que ele é molenga contra adversários de alta intensidade. Uma coisa é você ser intenso contra o Racing a bola na trave do Uruguai. Foi a melhor chance do contra time no segundo tempo. O Nacional do Paraguai, América. Uma coisa é você ser intenso contra times que não te dão nenhum tipo de intensidade. Outra coisa é, eu vou forçar o jogo em cima de você no alto nível. O Corinthians não consegue, o Corinthians não combate, o Corinthians não tem coletividade. Você não vê triangulação, é um time que vive de espasmos individuais, de alguns lançamentos para que uma bola esticada por trás da zaga seja uma chance clara de gol como essa do Romero, que o cara consegue chutar com a canela para fora num lance bizonho. Teve um lance também do Yuri Alberto no segundo tempo. Ele chuta a bola vai na lateral. Entendeu? Então, assim, além de não ter confiança, como o caso do Yuri Alberto, que você vê que ele joga completamente travado, né? Em jogos de alta competitividade, mas o time também é desorganizado. Olha lá, ó o Hugo, longe da marcação. Não, é tudo errado. Olha por isso que eu falo, é um time mole. É um time que ele tem medo de combater ou ele é mal organizado pra combater, ele não é compacto. E outra coisa, Quesada, que eu falo o Corinthians não tem peças, algumas delas ruins. O Garro não é um jogador ruim. O Garro num time organizado jogaria bem. Até o Coronado, se tivesse chance um time um pouco melhor, com mais ritmo, com mais dosagem pra entrar, poderia ajudar um pouco mais. Você acha que o Coronado poderia ajudar, Quesada? O Coronado fez um golaço no meio da semana. Aí, assim, o torcedor do Corinthians, mas ele não é ruim, Flavinho. Não, pode não mas ser. Mas não é o cara pra você hoje. É um gol de jogador ruim e tal. Mas você faz um gol desse contra um time... O Yuri Alberto não é um inútil, como as pessoas pensam que é. Como o Wesley não é. Mas o problema, Quesada, é que você junta... Assim, o Corinthians é um grande liquidificador. Junta tudo, bate e vê o que sai desse caldo. Não é assim. Eu vou ficar no meio termo do que o Flavinho tá falando e o Sormani que estão de um lado e você numa outra ponta. Eu vou ficar no meio termo. Eu não acho que esses jogadores sejam ruins, tá? Ruim é muito pobre a gente analisar e só falar isso, né? Às vezes eu uso esse termo e eu acho pobre. Eles não são jogadores ruins. De fato, o Yuri não é um jogador ruim e o Coronado também não é um jogador ruim. Tá, ok. Mas eu vou para uma outra ponta. Eles não são bons suficientes para fazer o Corinthians brigar por alguma coisa. E é isso que o Corinthians precisa. O Corinthians não pode não ter, ou melhor, o Corinthians não pode abrir mão de jogadores bons para buscar alguma coisa. Porque senão vai sofrer. Tanto agora uma informação. Flavinho, Júlio agora abre o mercado. O Corinthians vai atrás de 5, 6 jogadores. Mas e a grana, Quesada? Esse que é o problema. Isso é outra história, Facincani. Isso daí é problema de quem tá lá. Pede dinheiro emprestado no banco. Mas se você contratar e não pagar, vai continuar mas isso é outra história. Entendeu? Mas paga, tem dinheiro pra pagar. Tem dinheiro pra pagar. Você sabe que tem. Você sabe que tem. Tem dinheiro pra pagar. O problema é que os caras não sabem tocar esse negócio aí.
Né? O Corinthians continua sem um diretor de futebol. O Corinthians Então, o Corinthians não tem um diretor de futebol, não tem um cara do marketing, não tem um cara das finanças, não tem um. Não tem nada. Jurídico, não tem jurídico. Então, é isso daí. O soldado. Tem que organizar a casa. Soldado. Ele é por isso que eu tô pintava falando. lá. O soldado que não dá Eu continência. entendo a sua mentalidade, porque a nossa mentalidade é: o Corinthians é um time que não pode em nenhum momento brigar por parte de baixo da tabela com um time medíocre. Porém, a realidade é outra, Lelê. É a minha visão. O Corinthians tem que entender que ele vai precisar passar por 3, 4 anos, como já está passando. Só está passando por isso, porque São não quantos já? enxugou 19 antes. foi o último título. O Corinthians não fechou a torneira antes, quando tinha que ter fechado. Por isso que ele só tá adiando. Quanto mais cedo ele tentar fechar essa torneira, Ok, mas pra a torneira sofrer não 2, pode 3 ser do anos. futebol, Facinquinha. Sabe por quê? Com esse time corre o risco de rebaixamento. Se julho você tem a oportunidade de melhorar esse time, você se é diretor de futebol hoje, a partir das 4 da tarde, se o Augusto te ligar para ser o diretor de futebol, Facincani, você vai ter que cuidar aqui das coisas. mas, Sabe ó, a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou falar para você o que você vai fazer, porque eu vou ser seu assistente. Você vai falar, puta, Quesada, precisamos comprar um lateral direito. Eu aqui. sei. Precisamos comprar um lateral esquerdo. Precisamos pegar um centroavante, precisamos de um cara na vaga do Wesley e precisamos de um cara pra pensar o jogo à frente da zaga. Mas sabe porque qual é a... senão o time vai correr o risco de ser rebaixado. Eu concordo, mas sabe qual é o problema? É o seguinte, também eu vou olhar pra folha e falar assim, Quesada, metade ou 90% do elenco também não recebe integral há não sei quanto tempo. Estão devendo pro Fagner, estão devendo pro fulano. O Cássio ainda tem valor a receber. Então, se você não pagar em primeiro quem tá lá pra você dar estabilidade, depois você tentar contratar, você vai colocar tudo no mesmo balaio. Tudo bem. Sabe então por que eu paga falo os isso? caras e é rebaixado. Não, perfeito. Lelê, Deixa uma saída o que eu também. tô falando, só pra encerrar. Não volta nunca mais. Em 2006, o Corinthians estava numa pindaíba danada. Que foi o ano de quando a MSI jogou fora e o Corinthians estava começando a ir pro vinagre. Quando o Leão assume aquele Corinthians no milagre de tentar salvar de rebaixamento e salvou. Porém, o Corinthians cometeu o mesmo erro que talvez possa ser o que vai acontecer nessa janela. Ele saiu contratando um monte de jogador grande e caro. Chegou Amoroso. O Corinthians trouxe, à época, chegou Amoroso ganhando um baita de um valor, Magrão, que eram jogadores até valorizados na época. Contratou. Não aconteceu nada. Nada. César, lateral esquerdo, que jogava na O Lazio, César, eu lembro que dele. então, o Corinthians trouxe um monte de jogador caro. Vamos lá, vai salvar, que agora vai. Chegou um pacotão de meio do ano. Não aconteceu nada, o Corinthians brigou praticamente até as últimas rodadas contra rebaixamento. Tá. E o que aconteceu no ano seguinte? Vamos trazer pra cá então, Facinco, uma O Corinthians pergunta curta caiu, pra Lelê. você. Tudo bem, não, tudo bem. Entendeu? Você tá analisando um negócio que é verdade, mas isso não quer dizer que aconteceu lá que vai acontecer novamente aqui. Mas e se é um você filme. deixar de contratar, você paga pra ver. E pagar pra ver, você sabe no que pode parar o time. A questão toda é o seguinte, se o Corinthians tiver a chance de trazer o Gabigol, traz o Gabigol ou não traz? Essa é a pergunta que eu deixo pra todo mundo aí. Traz. Mas se não pagar, aí Traz. ferrou. Claro que traz. Mas tem que garantir que vai pagar, paga, Lelê. arruma um jeito. Não sei. Mas, Flavinho, é aí que tá. O Corinthians é tudo assim, arruma um jeito. Não tem que arrumar parecendo jeito. o Paulo Tem Guedes. que ter um planejamento. Eu vou trazer um cara que eu consigo pagar. Já são Quem? 7 jogos. São 38, praticamente um quinto do campeonato o Corinthians já fez. 20% do seu campeonato. E tá ali na zona de rebaixamento. Vai ser essa a realidade para você até o fim do campeonato do Corinthians? Então, mas aí Só vai, isso? vai muito do que o Quesada tá falando, pra você ver qual vai ser a movimentação do janela. Corinthians na janela agora na metade do ano. Mas tem gente para organizar essa janela pro Corinthians? Então, esse é o problema. Isso vai ficar nas mãos de quem? De quem? Exato. Se o Corinthians tivesse, por exemplo, um Marcos Braz, ele não tem. Era o Andrés. O Andrés não tá mais lá, mas os últimos anos, as últimas administrações do Andrés não foram boas também. Não foram boas. Então, quem é que vai pensar no Gabriel, num Gabriel para o centroavante, num Gabriel para lateral, num Gabriel para o meio? Quem que vai pensar nesse cara? Quem é o cara que vai pensar nisso? Entendeu? O presidente não é. O presidente não é. O Fabinho Soldado não faz a menor ideia do que acontece no Corinthians. Ele não tem a menor ligação com o Corinthians. Ele parece que estava lá no Flamengo. E quando ele... Parece não, ele estava no Flamengo, junto com o Juan. E lá já era criticado porque praticamente não fazia nada. O Juan tá lá no Flamengo hoje. O que o Juan faz? O que o Fabinho Soldado faziam lá? Então não é esse cara também. O Corinthians precisa achar esse CEO. Esse cara, esse manager. Esse Alexandre Matos. Esse cara pra chegar lá Que tava no mercado, hein? Pra chegar lá pro presidente, o Augusto Melo, assim, o presidente, olha, nós precisamos contratar 7 jogadores. Eu sou amigo de muito empresário. Eu vou trazer esses caras pra vocês, ou pra nós,
num custo legal. Mas tem que contratar. Porque se não contratar, esse time vai brigar pra cair. Perfeito. Esse time vai brigar pra cair. Agora, aí, eu te pergunto, você pega a agenda do Fabinho Soldado e você abre lá a letra A, B, C, D... Tem um nome de algum empresário importante, de algum jogador importante, que ele vai chegar, ligar pro cara, e o cara vai assim, pô, é o Fabinho Soldado. O cara vai assim, quem que é? O Fabinho Soldado do Corinthians. Quem? É o Fabinho Soldado. Quem? Fabinho Soldado do Corinthians. O cara vai dar atenção, porque ele falou do Corinthians. Entendeu? O Corinthians precisa de um cara assim, gente. Porque o presidente Perdido. eu ia falar, é jovem. Perdido. Cabaço. Tá? Porra, então Entendeu? tô te ajudando. Tá bom. O presidente é cabaço. O Fabinho Soldado não me parece competente pra isso. Então, Diretor de futebol, tá no Rubão, Diretor- foi embora. Que montou esse- Posso dar um contraponto em relação aos senhores? então, eu acho que a primeira, só pra fechar, primeira coisa, o Corinthians precisa arrumar um cara de mercado, um cara bom. Por exemplo, o Santos não tem esse cara. Esse cara no Santos é o Galo. E nada, é a mesma Quem coisa. fez esse papel no Mas Santos ele foi o tem o Carille. Marcelo Teixeira e o Carille. Aí, Entendeu? O Corinthians não tem nem um presidente e nem um técnico capaz de mexer no mercado. O técnico E não tem chegou agora um gerente de futebol. e é português. Quer dizer, O meu contraponto Tá tudo é o errado. seguinte. Perfeito, toda essa análise. cartão azul, principalmente por quê? Que ele falou uma palavra que não pode. Eu tentei ajudar, ele foi lá e pimba. Mas aí tem um contraponto. Vocês falaram muito bem da agenda. Eu até acho que esses caras que não têm tanto know-how em relação a outros diretores têm agenda. Eles conhecem os caras do mercado. Não dá pra falar que não. Conhece. O problema, Toma Sormani, liberado. Você é o único cara que respeita o cartão azul. o problema, Sormani, é o Eu sou seguinte. disciplinado. Todos os grandes empresários são credores com o Corinthians. Todos, todos. E aí, todos eles recentemente tentaram executar o Corinthians por falsas promessas de pagamento que o Augusto foi lá e tirou dos caras que estavam alinhados. Então o Augusto, em vez de pegar os 150 milhões, 200 que ele tinha pra pagar os caras e investir com mais segurança no começo do ano, entendendo o momento do Corinthians, ele quebrou essa dívida, foi lá comprar um monte de gente inútil, comprou um monte de jogador que é inútil ao que o Corinthians hoje precisava. Vide Mateuzinho, Pedro Raul, só esses dois já foi uma cacetada de dinheiro que foi embora. E deixou de pagar os caras que poderiam hoje abastecer o Corinthians, que são os empresários. Então ele quebrou a confiança de caras que hoje seriam essa agenda. Tá bom, Augusto, te ajudo aqui, mas tem aquela dívida lá, não, fica tranquilo, vou pagando aos poucos aqui. E não tá pagando. Então, se o Corinthians não paga aqueles que poderiam ser a grande fonte de abastecimento da necessidade do Corinthians, ferrou. O Corinthians se enfiou num buraco de ponta cabeça. Você não pode entrar em conflito com os empresários. Jamais. Esses caras têm os jogadores na mão. Esses caras têm os jogadores na mão. Vai brigar com qualquer um. Você não pode brigar. Você tá devendo? Tá, mas sinaliza com alguma coisa, paga alguma coisinha aqui, chega pro empresário e fala assim, escuta, tem um moleque na base aqui, eu vou você cuidar da carreira dele aqui pra frente. O Corinthians tá Sei devendo lá. pro Bertolucci, Ele deve pro... Carlos Leite, Pitombeira. São os três caras hoje que pro mandam. o Will Dantas ele deve também, do Pedrinho. O Will Dantas era ter o pessoal Pedrinho, mas tô dizendo... Esses Não, mas só o Pedrinho não. Ele tem mais de 30 milhões de reais para receber. Não. O que eu tô dizendo é que é uma O dívida André grande. Cury. Então, É. o problema é que assim, o Will Dantas desses empresários é o menor. O Corinthians deve pros 4 que hoje mandam no futebol. Eu acho que o Corinthians deve dever hoje Pitombeira, algo em torno Cury. de 200 milhões Então, para esse empregado. Pro Carlos Leite são 60 Então, milhões. olha lembra? só, 60 olha só, milhões. Só o dois Carlos milhões. Leite e o Will Dantas dá 100 milhões. Então, você tem, Carlos Leite, que tem não sei quantos jogadores grandes em clubes grandes. Pitombeira, outro cara que tem jogador grande, inclusive até treinador como o Carille. Tinha Roger Guedes, ó os caras que o Corinthians foi perder. Aí o outro, o André Cury, que, putz, o cara hoje manda e desmanda, vendendo toda a molecada. E mais o Juliano Bertolucci, que, pelo amor de Deus, esse aí tem até clube hoje que a Ferroviária é dele. Olha isso daqui, esse rapaz aí, o G. Silva X, como é que o Corinthians contrata o Pedro Raul? Quem é que prospectou? Quem é que viu? Quem é que Exato. indicou? E quem era o treinador na época? Não era o Antônio Oliveira. Mano, Era o Mano. Como é que um treinador desse... O Pedro Raul teve uma passagem boa
Foi pelo Goiás ou Botafogo, Só não lembro. Goiás. Botafogo e Goiás. Depois passou pelo Vasco, jogou mal. E anteriormente a isso também México, não jogava nada. não acontecia nada. Entendeu? Nada. É que nem o Yuri. Yuri não jogou nada no Santos. Jogou mais ou menos na Europa. No Inter. E no Internacional. Jogou bem no Inter. No Internacional. No Aí Internacional, eu contrato o Yuri. O que acontece? Ele tá fazendo os golzinhos? Tá. Ele tá fazendo a parte dele? Tá. Mas o Yuri ou o Gabigol? Não, aí não dá pra comparar, né? Então não dá. O Yuri Alberto é um jogador, com todo respeito a ele, estamos analisando o potencial dele. Ele é um jogador para time de meio tabela. Mas o Corinthians pode contratar o Gabigol. Mas o Corinthians não pode ser tratado como um time de meio de tabela. Pode, e se tiver a chance, o Corinthians vai trazer o Gabigol. Mas Esta é uma informação. Agora, só o Gabriel não vai resolver, Mas tem gente. que pagar o cara. Sim. Não adianta trazer depois de 3 meses não pagar, Só porque uma aí rápida, não vai só uma rápida igual. sobre essa coisa dos empresários. Vocês estão absolutamente certos, só não podemos esquecer de uma coisa. Esses empresários estão trabalhando com o Corinthians, né? O trabalho deles é empresariar jogadores há 16 anos. A partir do momento em que acaba a renovação e transparência, vem o Augusto, aí todos, em bloco, resolvem processar o Corinthians. Então, também vamos contextualizar essa parada. Pô, se eu sou empresário, sei que o clube tá devendo, a turma que tava lá não me pagou, o próximo, dá um respiro pro cara de 90 dias, Mas qual é a entendeu? leitura que você faz disso? A leitura... Por que isso está acontecendo? A leitura é básica, porque a política do Corinthians é mais importante do que o próprio clube. Quem perdeu o doce não quer que o outro saboreie o doce. Então fica criando esse tipo Você acha que a oposição... Uma pergunta. Sim. A oposição Claro. envenenou os empresários para fazerem o que estão fazendo. Poxa, senhor Eu Mani. acho que sim. Eu também Total, acho. pô. Ô, vamos lá. Também acho. Eu devo pra você há 15 anos, tá? Aí eu deixo a empresa e um outro cara assume. Você já vai acionar o cara que vai chegar no ato? Não, você vai chegar, vai falar com o cara, olha, o Quesada tava me devendo aí, meu. Cara. Nós precisamos ajeitar. Eu sei que você tá chegando agora, então vamos estabelecer aqui uma meta? Na metade do ano a gente resolve essa parada aqui? Não, pô, não deu nem 60 dias. Os caras já estavam acionando o presidente na justiça. Aí, gente, aí você tem razão, Facincani. Aí não tem como resolver, cara. Aí não tem como resolver, e não vai resolver, né? Eu acho que assim... E tem uma informação do Daverson aí depois pra fechar. Informe. Então vai com a do Daverson. Ah, do Daverson é o seguinte, se você não tem o Yuri, uma opinião primeiro, tá? Se você não tem o Yuri e o Pedro Raul, aí eu contrato o Daverson. É. Mas se você tem o Pedro Raul e É Yuri... mais o mesmo. Exato, você tem que ir pra Gabigol, porque senão você vai ficar com 3 do mesmo nível, com todo respeito. Contratar o Daverson hoje, por exemplo, é um jogador que cairia bem no Santos. Claro. Ok. Cairia bem no Santos. A informação. Mas não no Corinthians. O Toinho quer. O Antônio Oliveira. E trabalhou com ele lá. no Cuiabá. O presidente e os soldados, os caras lá, não estão muito animados em trazer o Daverson. Eu, sinceramente, com todo respeito ao Daverson, eu acho que o Corinthians já tem 2 jogadores lá, como Pedro Raul e Yuri. Tem que trazer o top de linha. Clubes também. Isso é simples de resolver. É só vender o Yuri Alberto agora. Vende o Yuri Alberto agora nessa janela. Vende com prejuízo, já se lascou mesmo, já não adianta mais. Vende o Yuri Alberto, traz o Davidson e traz o Gabigol. É simples de resolver. Isso é muito simples de resolver. Ou manda o Pedro Raul embora também. Arruma um time da Arábia lá, empurra Pedro Raul pra lá, Yuri Alberto e traz o Davidson, que eu garanto que o Davidson é melhor do que o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Pessoal, é duro falar isso, mas o Facincani, um palmeirense, tem razão, pô. O Facincani tem razão, o Sormani também. Essa é a atual situação do Corinthians. Doa quem doer, falar a verdade dói, mas, pessoal, aí, ó. Eu sei que muitos vão falar que quando o Corinthians vence, que o Corinthians joga igual jogou contra o Racing, eu fico emocionado, empolgado. É normal, pessoal, é normal. Mas a realidade do Corinthians é outra. Vocês viram o Flamengo ontem? O estraçalho que o Flamengo fez? São Paulo ganhando, Fortaleza, o jogo que o Bahia fez contra o Atlético Mineiro. Vocês viram, mano? E o Corinthians é só peia. Comente aí. E alô fiel, representa aí, fortalece com like. Forte abraço e vai.